Olá, estamos começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como a teologia pode contribuir para a reflexão da experiência religiosa? No programa de hoje eu converso com André Eric Alves Ferreira. Ele é sacerdote católico, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Ele realizou estudos sobre o itinerário cristão do beato cardeal John Henry Newman. Seja bem-vindo, Padre André, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Eu que fico muito contente com o convite e a possibilidade de estar aqui. Você pode acompanhar as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Você pode também acessar os vídeos do Religare, Conhecimento e Religião no YouTube. Além de assistir aos vídeos, você pode também deixar os seus comentários e pode nos encontrar também nas redes sociais. Padre André, como é essa perspectiva da teologia espiritual que você se dedica nos seus trabalhos? Bem, a teologia espiritual é uma área da teologia que, enquanto disciplina acadêmica, é bastante recente. As primeiras cadeiras de teologia espiritual foram em universidades romanas a partir de 1819, 1820. Mas enquanto reflexão é bastante antiga, porque desde os primórdios, né, da reflexão teológica cristã ela está presente. Ela procura unir fé e vida, reflexão e prática, oração e especulação. Sim. No campo da teologia, parece haver, ao longo dessa história, uma maior dedicação a temas doutrinários. Uhum. Né? Por que a teologia teve alguma reserva com esse campo da experiência vivida das pessoas? Bem, no início da reflexão teológica, né, se pegarmos os padres da igreja, por exemplo, vemos que não havia essa reserva. Mas à medida que a teologia foi frequentando a academia, ela foi prezando mais por uma linguagem bastante objetiva, o tema da experiência foi ficando de lado. Foi ficando com os padres espirituais, os diretores espirituais e mais a questão da doutrina mesmo, né? Mas hoje a gente já percebe uma mudança, sobretudo depois do Concílio Vaticano II. A teologia ela tem recuperado a experiência e também o seu aspecto afetivo, e não simplesmente aquele intelectual, racional. Que contribuições a teologia pode dar para essa reflexão sobre a experiência religiosa? Bom, a teologia espiritual pode ajudar na compreensão da experiência e também na apropriação dessa experiência na própria reflexão, porque às vezes parece uma dicotomia, né? A teologia, a reflexão caminha numa direção e a vida das pessoas e as experiências das pessoas caminham em outra. E, na verdade, não deveria ser assim. Então, essa é a contribuição que a teologia espiritual tem para dar. Ajudar a interpretar e ajudar também a integrar na reflexão teológica a experiência religiosa. Esse se ocupar da experiência, que desafios ele traz, né, para o fazer teológico? Muitos desafios, porque a experiência é algo muito aberta. Ela não aceita muitas normas, né? Então, ela apresenta muitos desafios, também tem formas variadas e depois é algo muito subjetivo, né? Mas a experiência ela pode ser justamente a subjetivação da objetividade da fé, né? Ela pode ser a internalização daquilo que é objetivo. Como o dado da fé vem internalizado nas pessoas e como ele vem experimentado no dia a dia. Como é que você vê o lugar que ocupa a espiritualidade na vida das pessoas no nosso tempo? Bom, eu acho que a espiritualidade é muito importante. Eu ousaria dizer que ela é mais importante até do que a teologia. Porque quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando só de espiritualidade cristã, mas nós estamos falando dessa sede de transcendência e dessa abertura ao transcendente do ser humano. Então ela está presente nas mais diversas formas de religião, de cultura, em todos os tempos. Basta a gente olhar a sede que existe hoje, né? E as inúmeras propostas que são oferecidas. Então tem bastante influência na vida de hoje. No seu trabalho, na sua tese, doutorado, na sua pesquisa, você escolheu estudar o itinerário espiritual de um grande nome, né? Um grande nome da Europa, né? Da igreja na Inglaterra. Isso, né? Cardeal John Henry Newman. E o que te levou
ao cardeal Newman? Bom, a escolha de Newman foi muito interessante. Acho que no meu primeiro ano na Europa, em Roma, estudando, eu fui para a Inglaterra para aprimorar o meu conhecimento do inglês, que era aquele inglês escolar. E coincidiu justamente durante as férias de verão, que foi quando o Papa Bento XVI visitou a Inglaterra e beatificou o cardeal Newman. Em 2010. 2010. Então foi muito interessante porque eu vi um país que se preparava para uma grande festa, a visita do Pontífice, e escutava falar muito de Newman que eu não conhecia. Então, naquele momento ainda não conseguia muito bem compreender o inglês. Voltando para Roma, eu continuei as minhas pesquisas a respeito do cardeal Newman e eu vi que ele é um personagem muito atual, tem muito a nos dizer hoje. Foi um homem que viveu no seu tempo, mas os seus horizontes eram mais amplos. Sim, inclusive influenciou o Papa Bento XVI desde os anos 40. Joseph Ratzinger já se interessava pela literatura de Newman, né? Newman tem uma presença importante na reflexão do Papa Bento XVI. Sim, com certeza. E isso foi um dos motivos que levou o Papa a realizar ele mesmo a beatificação de Newman. O que não é comum, né? Não é comum. Duplamente, porque o processo estava um pouco parado e foi ele que pediu que se fizesse, né, uma revisão desse processo e depois que o processo foi aprovado, ele aproveitou a oportunidade para fazer uma visita à Inglaterra. Sim. E na celebração eucarística no qual ele seria declarado beato. Sim. Newman, uma personalidade da Igreja no século XIX. Inicialmente anglicano, convertido ao catolicismo. Isso. Controverso, tanto para o anglicanismo quanto para o catolicismo. Com certeza, foi uma figura bastante controversa. Mas talvez o ponto que mais encantou o Papa Bento XVI, ao longo da sua trajetória como teólogo, foi porque o que marca a vida de Newman é a busca da verdade. Newman fez uma primeira experiência religiosa quando tinha 16 anos, apesar de vir de uma família anglicana, praticante, mas ele disse que quando ele tinha, na verdade, 15 anos, ele fez a sua primeira experiência espiritual, religiosa, marcante. Até então, Deus não tinha um rosto para ele. E aí, a partir disso, Deus passa a ter um rosto. E ele chega à conclusão de apenas dois seres realmente importantes, ele e o seu Criador. E a partir disso, ele inicia uma saga muito interessante que o leva, muitos anos depois, do anglicanismo ao catolicismo. Sim. No caso, no interno da Igreja Anglicana, ele teve uma atuação também bastante relevante. Sim. Newman, ele foi estudante de Oxford, que na época era o bastião anglicano. Era como se fosse a Roma da Inglaterra, um centro muito importante de cultura, de pensamento, de reflexão e de teologia também anglicana. Nesse ambiente, ele se interessou muito pelas questões ligadas à salvação. Depois estudou, veio se tornar diácono em 1824 e em 1825 presbítero anglicano. E foi em 1828 o pároco da paróquia universitária de Oxford, a mais importante, St. Mary the Virgin. E do púlpito desta igreja, ele influenciou a Inglaterra. Primeiramente a universidade e também a Inglaterra, sobretudo depois com o movimento de Oxford. Sim. Um homem do ecumenismo também. Um homem do ecumenismo. Com certeza, logo após a sua conversão, a relação com o anglicanismo ficou um pouco estremecida, como é de se compreender. Mas à medida que os anos foram passando, ele voltou a ter um diálogo muito aberto, muito franco com a sua antiga comunhão e, inclusive, lança bases para o diálogo ecumênico que, muito tempo depois, a Igreja aplica, né? Inclusive, se diz também da presença, né, da presença de Newman em linhas, né, do Vaticano II. Sim, com certeza. Newman se converte ao catolicismo em 1845. Quando ele se converte,
como era consueto comum naquela época, ele perde muitas prerrogativas, né? Passa a ser um pária da sociedade. Naquela época, os católicos não eram bem aceitos. E depois também eles não podiam frequentar a universidade, então os católicos não tinham uma boa formação. Isso fez com que ele fosse olhado com muita suspeita pelos seus pares católicos. Um homem que vem do anglicanismo, com uma boa formação, que dialoga com a sociedade, e eles viviam uma espécie de gueto, né? Então isso trouxe muitas dificuldades, não poucas dificuldades para Newman. E uma dessas dificuldades é que ele defendia o papel importante do laicato. Ele dizia que o laicato é a igreja. O sensus fidei, que depois vai também ser muito difundido durante o Concílio Vaticano II e posteriormente a ele dizia isso, o laicato também, os leigos também, eles têm o senso da fé. Depois, a própria questão do ecumenismo, a importância da educação e de uma teologia positiva, porque até então a teologia era muito apologética, era muito defesa da fé, e ele propõe uma reflexão mais aberta, que esteja atenta às necessidades do tempo. Um diálogo com a época. É. Nós vamos continuar falando sobre Newman daqui a pouco, após o intervalo. Eu estou conversando com André Eric Alves Ferreira, ele é sacerdote católico, doutor em teologia. Nós estamos falando sobre teologia espiritual e também sobre o cardeal Newman, que foi objeto de estudos do padre André em Roma. Um breve intervalo, voltamos já.